Sejam muito bem-vindos à nossa semana pré-evento aí do Chococeira. E hoje eu vou conversar com vocês sobre boca, estômago e intestinos. Muitas pessoas acham que o excesso de fungos só vai causar algum dano no órgão genital, porque muitas mulheres têm a queixa de candidíase vulvovaginal, mas antes desse problema acontecer, é muito provável, eu arrisco dizer, que essa pessoa já tem outros sinais e sintomas que começam a ir na boca. Porque o eixo boca, estômago e intestino está totalmente relacionado a qualquer queixa de excesso de fungos que você ou qualquer pessoa possa ter em sua vida. Lembrando que excesso de fungos é comum, mas não é normal. A gente pode ser colonizado por fungos, mas a gente não deve aceitar viver com queixas fúngicas. Seja uma simples micose, uma caspa, uma dermatite, simples no sentido de não causar dor, não causar ardência, incômodo, porque se não dói, se não sangra, se não incomoda, muitas vezes a gente faz o quê? Deixa pra lá. Isso já aconteceu comigo e eu acredito que isso possa estar acontecendo com você ou já aconteceu com você. Então, para que isso não aconteça mais, é importante aí controlar o excesso de fungos, porque você, dominando esse excesso de fungos, você mantém o seu corpo em equilíbrio e evita aí um quadro pior, tá certo? Então hoje conversaremos sobre boca, estômago e intestino. Sejam muito bem-vindos. Se você quiser deixar pergunta, pode colocar aqui nos comentários, tá? Aqui no final da explicação eu tiro as dúvidas de vocês, ou na interrogação, tem uma bolinha aqui com interrogação, que aí eu tiro através dos stories, tá? E nessa semana, pessoas bem nutridas, a gente vai manter essa sequência pela manhã até a sexta-feira. E aí, após o conteúdo de hoje, tem entrevista com Bem Nutrida, contando a história dela de Vitória e como ela identificou os sinais e sintomas da síndrome fúngica e o que foi feito para ela vencer, né? Como foi a experiência dela dentro do método. Então, vamos lá. Muito bom dia. E pessoas bem nutridas, saibam que síndrome fúngica, a palavra síndrome, quer dizer conjunto de sinais e sintomas. Então, se o que dói mais no seu corpo é uma parte só, você só tem uma queixa, uma coisinha aí que está te oportunando, talvez você não consiga parar para prestar atenção em outras partes do seu corpo. Talvez o ritmo da sua vida não tenha permitido que você fizesse isso. Mas a partir do momento que você está aqui acompanhando esses conteúdos e você está enxergando tudo que eu vou colocando aqui sobre disbiose com prevalência fúngica, que nada mais é que desequilíbrio, essa palavra quer dizer desequilíbrio, e se esse desequilíbrio está instalando no seu corpo, principalmente se você aí tem mais de 25, 30 anos, melhorar não vai. A tendência com o passar dos anos é piorar se você não tratar isso de vez. Melhorar não vai, tá certo? Então, se uma parte já está infestada, incomodando, com ardência, com coceira, se a sua boca, vamos começar aí pela boca, ela apresenta focos, né? A língua esbranquiçada, a gengiva com algum tipo de problema que vai e volta, afta, coceira na garganta, boca seca. Então, se você vem sentindo esses sinais e sintomas aí na sua boca, esse início, que muitas vezes é deixado ali de lado, ele já é um chacoalhão do seu corpo, mostrando que a nível intestinal tem algo de errado. E eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo já subir. Aqui, peraí. Uma imagem com... Acho que agora foi. A imagem aqui com sinais e sintomas, tá certo? Então, quando eu digo para vocês com relação à boca, talvez o incômodo não seja tão grande, tão grave para pensar em fazer uma terapia nutricional por conta disso. Então a boca, está incomodando, mas não incomoda tanto quanto uma região, por exemplo, vulvovaginal. Mas eu começo aqui essa semana falando da boca para vocês, porque esse é o chacoalhão mais forte que o nosso corpo pode dar, de que algo dentro do nosso corpo está errado. E você não precisa de um exame para enxergar que tem algum problema no seu corpo, falando da boca, tá certo? Então, se você perceber que a tua boca aí tá com a língua muito branca, com placas, com a presença aí de aftas, tá certo? Que vai e volta, com uma sensação aí de que tem alguma coisa incomodando, que você tem que limpar a garganta o tempo todo. Isso é um forte sinal de que algo nos seus intestinos está errado, tá certo? Por que nos intestinos? Porque esse tubo vai até o final do ânus. Ele não começa na boca e acaba aqui. Quando você vê uma pessoa com queixa, por exemplo, de refluxo, de má digestão,
você come e se sente aí empachada, fala assim, nossa, tô com uma má digestão, tem uma vontade assim de vomitar mesmo. Tem pessoas que falam dessa forma, tô com náusea, eu como e me sinto, claro que não tô falando aqui de gestante, mas de uma pessoa aqui normal, tá certo? Que ali fez sua refeição, tem um excesso ali de proteína e ela tem essa sensação, tá certo? Então isso é uma sinalização de que nos intestinos a prevalência do que está vivendo lá, a prevalência do que a gente precisaria de coisas boas vivendo nos intestinos, isso não está acontecendo há algum tempo. E como consequência, pensando no início, na boca, e indo lá para os intestinos, essa consequência é uma alternância entre as queixas. Então tem momento que a pessoa pode falar assim, eu estou com a barriga inchada, tem alguma coisa aqui de errado. Aí, numa outra situação, é um excesso de gases. Então, ela não percebe nem tanto uma alteração ali do estofamento, mas ela percebe que o excesso de gases tem alguma coisa de errado. O excesso de gases, pessoas bem nutridas, lembrando que gases são normais, o excesso não é. O excesso que eu digo aqui para vocês é a pessoa que fica o tempo todo ao longo do dia soltando gases. E principalmente gases aí fétidos, mal cheirosos, tá certo? Putreficados. Se essa pessoa não vai no banheiro todos os dias, principalmente, porque se eu como eu tenho que eliminar. Eu como não vai evaporar, né, do corpo. Eu como, eu preciso eliminar o restante daquilo que o meu corpo não consegue digerir, transportar, absorver. E a pessoa que não consegue evacuar, principalmente agora nessa primeira parte do dia, a parte da manhã é o momento de sinalização aí do seu corpo para que esses intestinos funcionem. Então aumenta ali o movimento dos intestinos para que você elimine aquilo que durante 7 a 8 horas o teu corpo fez uma limpeza. Então é o primeiro momento de limpeza do nosso corpo, tá certo? Então o excesso de gases, a barriga inchada e a alternância ali entre fezes constipadas, então que a pessoa tem muita dificuldade de ir no banheiro, ou tem uma sensação que não acontece o esvaziamento dos intestinos, então parece que o intestino vai no banheiro e não sai tudo. Isso não é normal e é uma sinalização, tá? É um dos sinais da síndrome fúngica. Lembrando que, para quem é novo por aqui, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. 3 ou mais sinais e sintomas, tá certo? É claro que cada pessoa tem um órgão de choque que dói mais, que incomoda mais, que é aquele órgão que é o que tira a paz, é essa palavra mesmo, tira a paz ali do dia a dia. Mas você não pode esquecer que o seu corpo está tudo interligado. Então, se há um órgão que está doendo muito, certamente tem outros órgãos esquecidos que está te avisando já há algum tempo que algo está acontecendo. E por que, pessoas bem nutridas, a pessoa pode ter queixa também no estômago? Então, essa sensação de estufamento, de azia, de má digestão, de distensão abdominal. Porque a produção de ácido clorídrico no nosso estômago, ela é estimulada por vários fatores e também por aquilo que vive dentro de nós. Então, o estímulo do ácido, ele tende a ser natural, algo que o nosso corpo faz de forma inconsciente, mas aquilo que nós precisamos para fazer a digestão e a absorção de nutrientes depende das bactérias e do controle dos fungos. Então, se com o passar do tempo você deixou esse excesso de fungos ir crescendo por algum motivo, você não percebeu, você nem sabia que tinha o risco aí de ter síndrome fúngica, de ter excesso de fungos no corpo. Então, se isso foi acontecendo, certamente as boas bactérias, elas foram caindo. E com essa queda das boas bactérias, esses fungos oportunistas, eles vão crescendo. E aí a sua digestão fica comprometida porque esses fungos têm uma tendência de pegar ali os nutrientes da sua alimentação e aproveitar esses nutrientes. E você se alimenta e fica com uma sensação de estar alimentado, mas está desnutrido. Então você come e não absorve, porque há uma competição no meio de absorção. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Vocês estão entendendo essa parte inicial aí do ecossistema que navega dentro do corpo e que esse navegar uma hora pode estar incomodando aí as regiões íntimas, depois a pessoa fala assim, passou, eu usei a pomada, usei o fluconazol e passou. Mas ela percebe, por exemplo, uma queixa na boca. Aí depois ela percebe uma queixa de indigestão. Aí depois ela percebe uma queixa de intestino. Aí de repente volta o problema do órgão de choque que ela mais se sente incomodada. E isso é porque a translocação, o passeio desses bichinhos, ele acontece de forma natural
Isso a gente não tem como zerar do nosso corpo, mas a gente tem como manter o controle do excesso de biofilme. E quando há esses sinais e sintomas aqui, pessoas bem nutridas, não há controle do biofilme. Isso mostra que o descontrole já está acontecendo. E quanto mais tempo a pessoa demora para agir, para perceber que tem algo de errado, o que acontece com essa pessoa? Eixo boca, intestino e estômago. Essa pessoa começa a ter outros incômodos que ela acha que é só por conta de excesso de calorias, de comer demais, que é, por exemplo, o excesso de gordura em regiões do corpo que incomoda, as queixas aí de dor de cabeça, o refluxo que não vai embora. Ontem mesmo, eu conversando com uma bem nutrida, o relato dela está aqui no Instagram e no YouTube. Então, contando a história dela de refluxo, as duas, inclusive que eu fiz a entrevista domingo e no sábado, se queixaram de refluxo. Que comia e sempre se sentia mal. Então, o esfíncter que a gente tem aqui na parte de baixo, esse esfíncter foi feito para funcionar, para fechar e não deixar o alimento voltar, tá certo? Se desde a infância, algumas queixas vêm assim, nossa, desde a infância eu tenho uma queixa de refluxo, sobe e desce, e eu sinto uma gastrite, eu já fiz tratamento para H. pylori e principalmente a pessoa que usa inibidor de bomba de próton, né? Omeprazol, pantoprazol, como foi o caso ali da bem nutrida que usava há mais de 15 anos essa medicação para azia, para má digestão. Veja só, ela normalizou o uso da medicação porque ela acreditava que aquilo era dela, que aquilo tinha que ser assim, que o corpo dela ia funcionar só com o uso da medicação. E não é. Controlando o que vive dentro de nós, assumindo o controle disso, você bota o seu corpo para funcionar do jeito certo. E foi o que ela fez. Hoje ela não usa mais medicação para refluxo. Ela disse que de 100%, aí depois desses 15 anos, ela está em 70% do controle aí do refluxo. E quando que ela ia pensar que o refluxo tinha alguma relação com a queixa aí de má digestão, de estufamento e também de candidíase que ela tinha? Porque nem sempre a candidíase vem de uma forma assustadora, como acontece para a maioria das mulheres que estão aqui, né? Que fica incomodando aí durante muitos anos. Às vezes a queixa de candidíase pode estar silenciosa, não vai e volta. Mas esses outros sinais e sintomas aqui, da boca, do estômago e do intestino, são os que mais são silenciosos, que a pessoa consegue conviver por mais tempo, e são os mais agressivos, porque mexe totalmente com a absorção de nutrientes. E a pessoa se torna desnutrida. E toda vez que você escutar eu falando aqui desnutrição, não é a pessoa que está passando fome. Desnutrição é a pessoa que está alimentada, mas que não absorve nutrientes. Tá certo? Então é isso que acontece toda vez que você tem queixa aí do eixo estômago-intestino. E, Sheila, intestino que tem outros diagnósticos, então a síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, outros casos que não estão aqui, por exemplo, uma diverticulite, uma inflamação no intestino, algum diagnóstico secundário. Independente do seu diagnóstico de base, do nome da doença que você já tenha recebido, se você tem outros sinais e sintomas de queixa de fungos, a consequência, uma das consequências desse excesso de fungos pode ser esse outro diagnóstico que você tem. Como, por exemplo, eu coloquei aqui a doença de Crohn, que é um diagnóstico que a pessoa recebe e ela sai sem saber nada, ela não sabe por que ela desenvolveu isso, assim como síndrome do intestino irritável, de repente aconteceu. Isso pode estar relacionado aí com excesso de medicações. Então, a pessoa que está tomando muita medicação por muito tempo, medicação para azia, para refluxo, tá? Então, qualquer medicação para azia, para refluxo pode interferir nisso. Antibióticos de repetição. Então, se a pessoa está fragilizada, usou o antibiótico, isso pode impactar diretamente. Nem toda pessoa consegue se recuperar do antibiótico. É claro que a medicação vem para salvar a vida. Então, ao invés de morrer, a pessoa está se livrando da morte. Mas tem um efeito colateral para isso. E toda vez que tomamos repetidamente uma medicação sem cuidar da base da recuperação do que vai viver dentro de nós, o risco para desenvolver uma doença como consequência dessa medicação, ela aumenta, ela é grande. Então, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável e alternância intestinal entre diarreia e constipação.
Porque além do excesso de fungos, pode acontecer de um tipo de bactéria ali prevalecer. Então, Clostridium difficile ou alguns tipos de cepas ali que são do mal, que a gente não quer que viva em grande quantidade dentro do nosso corpo. Mas se eu não consigo nutrir aquilo que é bom, o que é mal vai crescendo e aí vai causando os efeitos colaterais. Agora me conta aqui se você apresenta algum desses sinais e sintomas que eu coloquei aqui na tela. Então, do boca, estômago, intestino. Tem alguma coisa que te incomoda mais? Que está tirando a sua paz? Coloca aqui nos comentários para eu saber. E voltando para a questão da barriga, só para fechar essa parte aqui, a questão da má digestão, da combinação dos alimentos. Muitas pessoas falam assim, Sheila, mas eu já fiz de tudo, eu já como saudável, eu já sei o que são alimentos saudáveis, eu sei o que é uma reeducação alimentar, eu sei como organizar um prato. Saiba que você não sabe se você tem queixa. Você acha que você sabe. Se você soubesse, você não estaria mais com queixa. E esse é o pensamento, muitas vezes, de negação. Então, a negação de que eu já sei o que é e eu tenho que viver com isso aqui mesmo e eu tenho que continuar assim. É negação pelo medo de tentar fazer algo que dá certo, pelo fato de já ter feito muitas coisas que não deram certo. Então, comer saudável não significa que você sabe fazer a combinação de alimentos que são compatíveis para a sua digestão. Se você está com estufamento, com má digestão, com alternância intestinal e você não está numa fase de quebra de biofilme, se você nem sabe qual passo a passo você está seguindo, se você não sabe o que é uma fase de eliminação, você não sabe o que você está fazendo. E eu falo isso aqui de uma forma, lá no passado, se em algum momento eu tivesse escutado isso, seria um chacoalhão do bem. Porque quanto antes alguém mostra pra gente um caminho, mostra que tem algo diferente a ser feito, melhor para nossa vida e para nossa existência. E se aquilo que você tentou não deu certo, é porque o caminho tentado ali, o atalho que você pegou, estava completamente errado para o seu objetivo final. Então não aceite viver com essas queixas. Não aceite estar com a boca doente. Não aceite seu estômago que não consegue digerir uma comida que você tanto ama. Não aceite um intestino que não funciona. Você tem que botar o teu corpo para funcionar. Quanto antes você fizer isso, melhor será a sua vida. Seja para você desfrutar aí de construção familiar, ter filhos, ou ser exemplo para os seus filhos, seja para você ter conquistas profissionais, porque não dá num corpo doente, não há sucesso nenhum que prevaleça num corpo doente, tá bom? Lucila colocou aqui, eu tenho muita afta. E essa afta tem relação direta com o estômago, tá? Essa afta diretíssima. Seu estômago não está funcionando bem. A Mary colocou aqui, eu tenho uma rinite que tira a minha paz. Só aliviou quando eu passei a suplementar a vitamina D, mas a rinite é insuportável. Todas as rinites, né? Todas as ites, rinite, sinusite, bronquite, final ite, que é sinal de inflamação, pode estar relacionado também com alergia alimentar tardia e essa pessoa pode vir a desenvolver síndrome fúngica como consequência. Então, uma pessoa que acorda espirrando, né, dando 10, 20 espirros no dia, pode olhar os 4 dias anteriores o que essa pessoa comeu, que é bem provável que ela tenha consumido alimentos que ela não tolera, não está tolerando muito bem, porque ela está com algum problema nos intestinos. Tá? Intestino delgado não está adequado, não está eliminando toxina, e é bem provável que essa queixa já tem ali há anos, não é uma coisa que apareceu no último mês. É que com o processo de envelhecimento, vai ficando cada vez mais acentuado se a pessoa não cuida. Então, por exemplo, se a Mary não cuidar da nutrição dela como um todo, com o tempo, essa ite pode se transformar numa outra ite. Então, uma inflamação do grupo de rinite pode vir também uma intestinal chamada diverticulite. Porque o intestino está ali como um órgão de choque que não está funcionando bem e essa pessoa pode vir a desenvolver fissuras a nível intestinal e a consequência disso é algo sistêmico, né, que dá uma queixa no corpo todo. Então, olhe para os sinais e sintomas em conjunto, tá certo? E não é uma manobra isolada que bota o teu corpo para funcionar do jeito certo. É claro que a falta de um nutriente, qualquer nutriente que faltar, tem impacto no nosso corpo. Qualquer um. Seja uma mínima vitamina B1
Ou seja, por exemplo, no caso aqui da Meire, que faltava a vitamina D, que é algo relativamente simples, mas que nem sempre a pessoa tem informação do que deve ser feito. Qualquer nutriente faz falta. Agora, colocar um nutriente isolado sem cuidar de todo o resto é a mesma coisa de eu colocar água no carro e não colocar combustível. E não cuidar da manutenção do óleo, e eu não cuidar da manutenção dos pneus, é a mesma coisa com o nosso corpo. E essa ilusão que muitas vezes a pessoa acaba aderindo ali a medicações, então eu vou colocar ali o antifúngico, o corticoide, ou o remédio para refluxo, ou vou colocar o antibiótico e esperar que algo aconteça. O fato de ter recebido essa prescrição e não ter recebido a orientação correta de que se não fizer algo para cuidar dessa imunidade, essa medicação, ao invés de ser antídoto vai se tornar veneno. E a maioria das pessoas, das bem nutridas entrevistadas, passam por isso. E você pode estar passando também. Ter caixas e caixas de medicação em casa. Camila colocou aqui. Tem 1 ano que eu tenho candidíase todos os dias. Então, veja só. Outros sinais e sintomas. Quais são os outros sinais e sintomas que tiram a sua paz? É só a candidíase, certo? Mas, certamente, tem outras coisas aí que você não está conseguindo ver que está relacionada à síndrome fúngica, tá? Eu sei que tá doendo, esse é o órgão de choque que te incomoda, mas ele não tá sozinho, não. Tem outras coisas te incomodando aí, Camila. A Gessilda colocou, eu tenho refluxo e estou tratando há 6 meses sem resultado. Eu já passei com médicos. Saiba que não vai passar só tomando medicação. Vou falar aqui claramente para você. Se você está agarrando na medicação e simplesmente continuando com a combinação de alimentos que você já faz, não estou falando aqui em cortar alimentos, é ter a sabedoria de entender qual é o momento certo de colocar aquele alimento, de fazer a combinação que você consiga fazer a digestão. Porque se está com refluxo, você está com alergia alimentar tardia. Você não está conseguindo, do nível aqui do esfíncter, segurar esse alimento, passar para o estômago para liberar o ácido, para as boas bactérias interagirem e absorver nutrientes, para os fungos ficarem quietinhos, você absorver esses nutrientes e você manter a sua imunidade forte. E leiam a bula, tá? Medicação para refluxo aumenta risco para candidíase, facilita o supercrescimento de fungos, tá certo? Porque inibe produção de ácido. Então, toda essa cascata, que é para você se sentir melhor, que é para mascarar sintoma, facilita o fungo oportunista, facilita o crescimento dele, tá certo? Tô vendo aqui os sinais e sintomas que vocês mandaram. Distensão, mancha na pele, má digestão, língua branca, náusea, gases e barriga inchada. E o lado bom, o lado ótimo de tudo isso é que nós conseguimos controlar o que vive dentro de nós. Nós temos esse poder. É claro que existe uma prévia de colonização, falando aqui alguns detalhes, no evento, Pessoas Bem Nutridas, o evento vai começar na próxima semana, tá? Que eu vou entregar para vocês os primeiros passos que está ali no módulo 1 do método Você no Controle. Então, a partir da próxima semana, vocês farão testes, terá uma coisa bem dinâmica ali, um passo a passo bem dinâmico para vocês, de fato, entenderem se o que está acontecendo é síndrome fúngica. Porque, eu só tenho uma queixa, eu não sinto mais nada, meu corpo está funcionando de forma ótima. Então, isso mostra que talvez é algo bem específico que você tenha. Agora, se você já está percebendo um conjunto de sinais e sintomas, você precisa anotar os dados sobre isso. Então, isso precisa ser registrado e também colocado em forma organizada. E é isso que eu vou ensinar para vocês, tá? Começou uma obra aqui, só escutei o barulho, também um susto. Então é o seguinte, sobre esse ecossistema, esse biofilme que faz com que o estufamento não vá embora, que a má digestão não aconteça, o primeiro passo para você reorganizar isso, trazendo uma informação valiosa, é enxergar a combinação daquilo que você está comendo. Então tira a foto do seu prato, tá? De forma aí natural, sem julgamento, tá? Mas para você enxergar a combinação do que você está comendo. E aí na próxima semana, você vai entender o porquê que essa combinação está incompatível com a sua digestão, tá? Ó, a Cacau colocou aqui. Tenho garganta seca, náusea, diarreia sempre. Não é normal. Diarreia
eu estou eliminando mais rápido do que eu deveria os nutrientes do meu corpo. Os nutrientes não, o que está em excesso, né? O que não é nutriente. Só que, quando a pessoa tem a diarreia, isso mostra que o processo de absorção de nutrientes não está acontecendo. Então, tá saindo o que é ruim, mas tá saindo o que é bom também. Então, não pode ficar assim. Se está mais de 4, 5 dias assim, o grau de desnutrição está bem aumentado. Tá? Então, é bem possível que você já esteja entrando numa desnutrição mais acentuada. É igual uma pessoa que tem uma intoxicação alimentar e ela passa ali 4 a 5 dias com essa intoxicação e depois o corpo volta a funcionar. Por quê? 4 a 5 dias para eliminar o invasor, para eliminar aquilo que está fazendo mal. Então, isso é um processo natural. E depois o corpo volta a funcionar do jeito certo. Então, volta a formar o bolo. Se a pessoa passa a vida com essa alternância, isso é sinal de incompatibilidade nutricional. Tá? E a terapia nutricional antifúngica serve exatamente para isso. É para corrigir essa incompatibilidade. E sempre, né? A Cacau colocou aqui, tem isso sempre. Então, Cacau, é hora de resolver, tá? Então, se cadastra no evento. O link está aqui no perfil do Instagram. Entra lá, coloca o seu WhatsApp para você receber os avisos de quando for liberado os conteúdos do evento da próxima semana, tá? Então, vai ser a semana totalmente voltada. O nome da semana é Chococeira, mas é claro que há muitos outros sinais da síndrome fúngica que nem sempre causam coceira. Uma pessoa que tem a língua branca com biofilme de fungo na língua não coça. Mas é uma forma aí de mostrar que uma coceira em uma parte do seu corpo é uma sinalização do excesso de fungos. Nem todo sinal de síndrome fúngica coça. Como a gente está vendo aqui, tem uns que causam desconforto, tem outros que não. E essas caixas e caixas de medicamento aqui, a Lúcia até colocou, Sheila, eu tenho caixas e caixas de medicamento aqui em casa. Isso acaba sendo natural quando a gente está na tentativa de se recuperar, de se livrar aí da dor, de se livrar daquilo que está tirando a sua paz, que está tirando a sua vida, porque o excesso de fungos rouba a vida, rouba aquilo que você poderia vivenciar, exercer no seu final de semana, no seu dia a dia com a sua família, no seu trabalho, e você não consegue, você não estará 100% com esse excesso de fungos. E essas caixas e caixas de medicamento, se você já vem nessa mesma tentativa, então já estou há meses tentando, já fiz inúmeras tentativas nesse mesmo caminho, esse caminho não está funcionando para você. Há uma mutação genética aí acontecendo com fungos, da mesma forma que acontece com vírus. A situação atual que nós estamos vivendo é a forma mais simples de entender o que acontece com os fungos. Então, a pessoa que usa ali o fluconazol, itraconazol, cetaconazol, qualquer medicamento de repetição, até mesmo um antibiótico, dentro do corpo há uma adaptação genética daquilo que vive dentro de nós e esse excesso de medicação se torna aí uma água com açúcar para esses vilões. Porque se torna vilão quando está em excesso, tá bem? Em excesso se torna vilão. Obrigada, Sami. Compartilhe esse conteúdo, inclusive pessoas bem nutridas. Manda para aquelas pessoas que você se importa, que você sabe que tem sinais e sintomas aí da síndrome fúngica, que você quer o bem dessa pessoa, porque eu falar sobre síndrome fúngica é muito pequeno diante de tantas pessoas com problema e diante de uma indústria farmacêutica aí que todo mundo que vai em uma consulta médica recebe uma prescrição medicamentosa. Ela não vai receber uma cartinha escrito, olha, vai lá cuidar da sua nutrição. Então, a sua alimentação que está deixando você doente. E quanto mais a gente conseguir expandir essa mensagem, por isso que muitas bem nutridas entram aqui para contar a história delas, quanto mais a gente manda aí essa mensagem adiante, mais volta para a gente também. Então, isso vai voltar para você também. Então, é recíproco, né? Então, na vida, estamos aqui todos para servir e que a sua dor, aí, conforme você se recupera, porque se você está aqui, você quer se recuperar, você já está decidida para fazer isso. E eu acredito que esse ano você não vai deixar para pular a onda e pedir isso em 2021. Você está fazendo isso esse ano e você pode compartilhar isso com outras pessoas e ajudar outras pessoas também. A Cleide colocou aqui, a Cleide Mara. Estou há 10 meses com candidíase de repetição e tomo fluconazol. Infelizmente, esse loop aí vai ter alguns efeitos colaterais para você, se você não estiver aplicando terapia nutricional associada, tá? Então, continua aqui acompanhando os conteúdos, você vai compreender mais.
A Rô colocou, estou com alimentação ótima, mas estou com excesso de gases pontuais. Então, se é pontual, o que é pontual me mostra que está normal. O excesso de gases é aquilo que está em descontrole. Então, que você nem consegue segurar de tanto que você tem desconforto. Então, dói, tem desconforto ali abdominal também, está associado, tá? Agora, eliminar gases, ele é perfeitamente normal. Nós temos uma fermentação natural aí que acontece nos intestinos, tá? O excesso você percebe naturalmente quando você come coisas e logo depois você começa a ter já queixas de estômago e de intestino. Então, agora que você vai prestar um pouco mais atenção, você vai, isso aqui não tá natural. Isso aqui é consequência, muitas vezes, do que eu estou combinando ali que não está incompatível. E na boca, pessoas bem nutridas, vocês têm queixas aqui de boca? Como está a boca de vocês, em termos de biofilme? Porque lembrando que o biofilme começa aqui e vai até o final dos intestinos, tá? Aqui a Rafa colocou o relato dela. A Luciana, há 3 anos, desde que entrei no climatério, tenho candidíase. Já até fiz 8 sessões de hidrocólon e aplicação de ozônio, mas nada funciona. Nada funciona porque você está fazendo tratamento local. É sistêmico. Então, você falar que nada funciona, parece que você já fez todas as estratégias com passo a passo. E fazer uma aplicação de ozônio é a mesma coisa que você querer aplicar uma pomada e esperar ali o resultado. Não vai resolver mesmo. Você indica aqui que além da alteração hormonal, que está favorecendo, né, quando a gente não repõe hormônios, não faz a reposição natural de hormônios, com a tendência, a nossa imunidade ela fica mais enfraquecida, da mesma forma que se a gente tem excesso de hormônios, que isso pode acontecer nas mulheres que estão sobrepeso, então isso é uma prevalência aí de alguns hormônios, né, o excesso de gordura, e com controle, com a terapia nutricional, o corpo volta a funcionar ali do jeito certo. Então a pessoa começa a murchar, né, a controlar melhor os hormônios. Mas aqui no seu caso, incompatibilidade nutricional, tá, Luciana? Eu sei que as tentativas te levam a pensar que você sabe comer do jeito certo. Mas se você consegue doente, isso aqui está mostrando que você não sabe, tá? Não certo para você. E ter o autoconhecimento, a gente entender o que é melhor pra gente, não é algo simples. Simples no sentido que, enquanto você está fazendo muitas outras coisas, você entender o que está acontecendo. É algo que você tem que parar para resolver. Da mesma forma que você tem um problema em casa, um problema no relacionamento, um problema no trabalho, você para resolver isso. Mas parar não quer dizer que vai parar a vida. O parar para resolver é colocar uma meta para isso. Uma meta é falar assim, não, eu vou resolver isso. Foi quando aconteceu isso comigo. Eu achava também que comia do jeito certo. Eu era nutricionista há mais de 5 anos. Eu achava que sabia o que era saudável. Mas para aquela situação, para o excesso de fungos, para baixa imunidade, para micose, para desidrose, para um corpo com excesso de gordura na região abdominal, aquilo estava totalmente incompatível. O comer saudável, o que é padrão, não é o melhor para você. Borboleta colocou aqui, quase morro com refluxo, fiz tratamento há quase 2 anos. Hoje sofro com candidíase de repetição. Comum. Muitas pessoas que tratam, inclusive, têm refluxo e tratam H. pylori e acabam desenvolvendo candidíase porque não associa a terapia nutricional. Por quê? Porque nem sabe que existe isso. A pessoa recebe a medicação e vai para casa e continua vivendo a vida da mesma forma. Ela não recebe uma orientação para isso, né? Bom, deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui todos os sinais de sintomas que vocês estão colocando. E essa semana, até o final da semana, eu vou passar por todo o corpo, tá? Então aqui nós começamos pela boca, mas vai até o dedão ali do pé, tá? Então a gente vai passar pelos genitais. O cronograma está nos stories. Depois dá uma olhada lá, para você não perder, para você acompanhar toda essa sequência. E coceira, garganta e coceira no ouvido, tá? Que eu não coloquei a coceira no ouvido, eu coloquei só a coceira na garganta, mas é porque uma coisa tá ligada na outra. Então a pessoa que tem uma necessidade de ficar limpando a garganta o tempo todo e a pessoa que fica com o dedo no ouvido. Então o tempo todo ela tá ali, mexendo no ouvido. Então isso é uma forte sinalização de excesso de fungos. Não coça à toa. Ah, Sheila, mas é cera.
A higienização do ouvido, ok, você faz, mas né, isso é simples, todo mundo sabe fazer. Mas mesmo assim a pessoa fica com uma tendência ali de ter que coçar ou limpar o tempo todo o ouvido. A pessoa fica querendo limpar algo que na verdade é o excesso de fungos, tá? Por quê? Nossa, Sheila, mas como que dá um excesso de fungos no ouvido? Porque, gente, tá tudo interligado. Passeia, transloca. Então não fica parado. Então se tá doendo a genital, que é o que a gente vai conversar um pouco mais pra frente, não tá parado só ali. Pode ter em outros momentos, a queixa aí pode subir, descer, tá? É extremamente volátil aquilo que vive dentro do nosso corpo. Bom, pessoas bem nutridas, agora eu vou entrar em breve com a bem nutrida aqui. Venceu os sinais e sintomas da síndrome fúngica, ela tinha queixas aí há algum tempo, ela vai contar a história dela. Acompanhe aqui, fique e tem uma imersão mesmo em todos os conteúdos que eu estou disponibilizando. Se você quer resolver isso, quer botar o seu corpo para funcionar e quer ter um final de ano agradável, assim como um 2022, com conquistas, com vitórias e não usando trilhões de medicações, não faça isso com você se você deseja uma vida diferente. Se não, se para você tá confortável assim, tá tudo certo, não tem certo e errado, tem escolhas. Então agora é o momento de escolha. Então se você escolheu o caminho da nutrição, se você escolheu o momento de se manter bem nutrida, de ter o corpo funcionando do jeito certo, tem uma imersão aqui nesse conteúdo. Faça aí, separe esses minutinhos do dia, da manhã, pra você. E logo menos é errado falar, né? Daqui a pouco a gente começa aí a entrevista com a Bem Nutrida, tá certo? Então acompanhe aqui os conteúdos e não deixa de olhar os stories também, para você deixar marcado ali a próxima live, que é a de amanhã, a consulta live, tá certo? Como eu disse, a gente vai passar por todas as partes do corpo, então é importante que você entenda o funcionamento de todas essas partes, para que se alguma coisa estiver te avisando aí, se alguma sinalização do corpo acontecer de que tem algo de errado, facilmente você corrige. E uma informação valiosa aqui para vocês, valiosa. Esse biofilme que é construído aqui da boca até o final dos intestinos, ele precisa ser quebrado para que você vença o quadro de síndrome fúngica. Para que você não tenha a queixa no órgão de choque aí que está doendo. Aquilo que está mais doendo em você. O que doía mais em mim era a pele. O que pode estar doendo mais em você é a pele da região vulvaginal. Então, cada pessoa tem um órgão de choque. Então, esse biofilme precisa ser quebrado do jeito certo. E com a medicação de repetição, isso não está funcionando mais para você, tá? Então, os primeiros passos, a gente vai conversar isso mais para frente e dentro ali do passo a passo do método eu ensino isso também, tá? Então, o método é um passo a passo guiado. Terapia nutricional é uma parte do método, tá certo? Então, lembra aí de cuidar do começo de tudo, da boca, tá certo? Um grande beijo para vocês, ótimo dia e até daqui a pouco às 8 eu tô de volta.